Então, como eu estava falando, vocês têm até o dia 10, que é sexta-feira dessa semana, para fazer os questionários 1 e 2 lá na plataforma, tá? E daí no dia 13, que é a segunda-feira, eu vou abrir o último questionário do módulo, que é aquele que fica aberto por uma semana. Então ele vai ficar do dia 13 até o dia 20, lá na plataforma. Vocês não podem perder. Principalmente quem for fazer o pedido de antecipação e colação de grau, porque precisa ter a nota do terceiro bimestre. E aí, como a gente vai entrar em recesso, a partir do dia 20, né, de dezembro, se não tiver nota, só vai poder repor nota só em fevereiro, né? Então, é bom não perder lá os prazos da plataforma. Eu vou fazer aqui uma revisãozinha do conteúdo que a gente viu no final do módulo 3, né? Nesse final de módulo 3, que é a parte de lei de indução eletromagnética e a lei de Ampère, né, de produção de campo magnético. Então, eu vou abrir o material aqui. Daqui a pouquinho a gente vai discutir umas 2 ou 3 questões do questionário. Então, o que a gente viu sobre lei de Ampère, eu vou só dar uma aumentada aqui nesse material. O que a gente viu sobre lei de Ampère é o seguinte: quando você tem um fio conduzindo corrente, esse fio ele produz magnético, o que a gente sabe que o magnetismo é né? Então, quando você tem a corrente elétrica fluindo por um fio, você pode ter ali um campo magnético. Você pode não, você tem ali um campo magnético, né, associado a essa corrente, tá? Então, a gente está vendo aqui essa figura, né? Você tem uma bateria, então a bateria ela tem um polo positivo e um polo negativo, e daí você produz uma corrente elétrica que sai aqui do mais para o menos, né? Então, existe aqui uma corrente elétrica feita nesse pedaço do fio, né, que aqui é como se fosse um zoom que é feito no fio, né? Então, você tem um ponto A e um ponto C, e aqui está indicando o comportamento da corrente elétrica, está indo de A para C, significa que vai ter um campo magnético aqui no entorno. E daí, a forma desse campo magnético é dado por isso que a gente vê nessa figura, tá? Como se você esteja olhando o fio de cima, né? Então, a corrente está vindo na sua direção. Quando a corrente vem na sua direção, o campo magnético ele circula esse fio, tá? No sentido anti-horário. É o que a gente está vendo aí. E aí, como a gente viu também, o módulo desse campo magnético, ou seja, o tamanho desses vetores, vai diminuindo conforme você vai se afastando do fio, tá bom? Então, as linhas de indução, que são as linhas que dão a orientação do campo magnético, né? Elas circulam o fio nesse sentido aqui, anti-horário, se a corrente estiver vindo na sua direção, estiver saindo do plano da tela ou do papel. Significa que em cada ponto dessas linhas, o vetor campo magnético é um vetor tangente, né? Uma reta tangente, no sentido que a orientação dessa linha dá, tá bom? E aí, conforme você vai se afastando, os vetores eles vão diminuindo o tamanho. Se o fio estiver levando corrente, né, para longe de você, ou seja, se a corrente estiver se afastando, como se estivesse penetrando na tela do computador ou na folha do papel, aí é como se você estivesse olhando essa figura aqui por trás, né? Ou seja, a orientação do campo inverte, né? Logicamente. Então, se aqui em cima o campo ele fica no sentido anti-horário, aqui embaixo, quando a corrente vai para longe, esse campo ele tem que girar no sentido horário, tá? Então, quando a corrente vem, as linhas de indução elas estão orientadas no sentido anti-horário. Quando a corrente vai, as linhas de indução ficam orientadas no sentido horário. Tá? Seguindo sempre a regra da mão direita, que é essa que a gente vê nessa figura aqui embaixo. Então, aqui a gente tem uma figura A, uma figura B, né, que representa um fio retilíneo, uma linha reta, e daí a gente faz o seguinte, para definir o sentido das linhas de indução.
Você coloca o seu polegar no sentido da corrente. Então, aqui nessa figura A, a corrente está subindo esse fio vertical. Significa que as linhas de indução, né, ou seja, o campo magnético, vai estar circulando aqui no movimento que os 4 dedos da sua mão direita fazem ao redor do polegar. Tá bom? Se a corrente estiver descendo esse fio, pela regra da mão direita, o sentido do campo inverte, né, das linhas de indução. Tá bom? Então, aqui, na letra A, você tem uma corrente subindo, por isso que essas linhas de indução são representadas por circunferências no sentido anti-horário. Tá? E aqui na letra B, você tem uma corrente descendo, por isso que as linhas de indução são representadas por circunferências no sentido horário. Daí a gente viu, né, que a relação de proporção que você tem em relação à corrente é direta, né? Ou seja, o campo magnético e você dobra a corrente elétrica, o magnético ele vai dobrar a intensidade. Bom, você triplica a corrente, o campo magnético vai triplicar a intensidade. Com relação à distância, você está do fio, né? Esse R aqui, aí você tem uma relação de proporção inversa. Então, o campo magnético ele é inversamente proporcional a essa distância. Então, se você está num certo ponto e você vai para o dobro de distância, significa que o campo magnético vai cair à metade. Tá? É assim que funciona. Então, basicamente, isso é o que a gente pode discutir sobre a lei de Ampère com o que a gente conhece de matemática, né? Porque, na verdade, a lei de Ampère mesmo, ela é bem complicada matematicamente. A gente não tem ferramentas no ensino médio para discutir essa lei mais profundamente, tá? Então, a gente fica nessas relações de proporção aqui. O que interessa mais conceitualmente a respeito da lei de Ampère é essa relação de proporção que o campo magnético tem aqui com a corrente, né, e com a distância que separa o ponto onde você está medindo ali o campo magnético e o fio que está gerando esse campo. Tá bom? Então, por isso que a gente fica na relação de proporção aqui. A gente não tem uma relação de igualdade, né? Porque para a gente chegar numa relação de igualdade, a gente precisaria usar uma matemática mais avançada que a gente ainda não aprendeu, a gente não tem acesso ainda. Outra coisa que a gente discutiu e que é interessante a gente relembrar, né? Primeiro a gente precisa falar aqui do campo magnético no centro de uma espira, né? Vamos supor que você tem um fio não retilíneo, mas em formato de uma circunferência, tá? Esse fio está conduzindo corrente por aqui, e daí para a gente definir o campo magnético bem aqui no meio, bem no centro dessa circunferência, a gente usa as mesmas regras que a gente viu ali no caso do fio retilíneo. Você coloca o seu polegar no sentido da corrente, e aí os dedos da mão, a mão direita, né, eles vão estar indicando o sentido do campo magnético. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente tem uma corrente que flui no sentido anti-horário. Então, se você usar a regra da mão direita, a conclusão que você vai chegar é que o campo magnético aqui no centro, ele tem que estar vindo lá de dentro aqui para fora. Tá? E aí, o campo magnético dentro dessa espira é muito não uniforme, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que cada ponto que você escolher aqui dentro dessa espira, você vai ter um campo magnético com uma intensidade muito particular, tá? Por isso que a gente fala, quando a gente está estudando esse circuito circular aqui, né? Essa espira circular, a gente fala em campo magnético no centro, né? Para definir um ponto ali onde a gente consegue medir com precisão o campo magnético. Aí no centro da circunferência, o campo magnético vai obedecer, logicamente, a essa regra que a gente está tendo aqui, né? O campo magnético, ele é proporcional à corrente e é inversamente proporcional ao raio,
daquela esse raio. Quanto maior o raio, né, maior vai ser a intensidade magnética, tá bom? O campo magnético ele é bem não uniforme, né, de um ponto para o outro. O módulo do campo magnético depende muito, porque aí a distância do ponto até o fio varia muito de um ponto para o outro, né? Agora, se você tiver um solenoide, isso aqui que a gente está vendo nessa página, né? Aí o campo magnético aqui dentro ele já não fica tão não uniforme assim. É um campo bastante uniforme aqui dentro. Os módulos dele é sempre o mesmo, em qualquer ponto, né? Aqui dentro dessa região solenoide. Tá? E aí o módulo desse campo magnético depende, obviamente, da intensidade da corrente, né? Quanto mais corrente, mais campo magnético você tem ali dentro. E depende da densidade de espiras, né? O que é a densidade de espiras? A densidade de espiras é você pegar esse número N maiúsculo aqui, de espiras que você tem formando o seu solenoide, e dividir pelo comprimento que ele tem, que é esse L aqui. Ó, tá? Então, isso a gente chama de N minúsculo. Ó. Aqui, tá vendo? O campo magnético dentro do solenoide, você vê que não depende do ponto, né? Não tem distância aqui nessa fórmula. É só o produto do N minúsculo, que é a densidade de espiras, pela corrente que está fluindo ali naquele fio. Tá? Então, esse N minúsculo aqui está escrito aqui em cima. Tá vendo a fórmula? É N maiúsculo, número de espiras, dividido pelo comprimento do fio. Tá? Então, não é só o comprimento que interessa, nem só o número de espiras que interessa na hora de você definir o campo magnético ali dentro. É a relação entre essas duas coisas que vai influenciar. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha um solenoide de 1 metro de comprimento, e aí você tem 1000 espiras ali. Esse solenoide vai produzir o mesmo efeito, né, o mesmo campo magnético, que um solenoide de 50 centímetros com 500 espiras enroladas. Tá? Porque a relação entre o número de espiras e o comprimento é o mesmo. Tá? Agora, vamos supor que você tenha um solenoide de 2 metros, com 1000 espiras, e um outro de 1 metro também com 1000 espiras. Aquele de 1 metro vai produzir um campo magnético mais intenso, porque você tem um N minúsculo, né? Que é a razão entre a quantidade de espiras e o comprimento, maior, tá bom? No solenoide de 1 metro. Mas se ele tem 1 metro e tem a mesma quantidade de espiras que o de 2 metros, então esse N aqui ele é maior para o solenoide menor. Tá? E outra coisa importante, interessante que a gente discutiu sobre o solenoide, né? Imagina que você tem uma barra de ferro ou um material metálico qualquer, e daí você enrola um solenoide nele e liga lá a corrente. Esse material vai se comportar como um ímã, é o que a gente chama de eletroímã, né? Porque você vai ter um campo magnético acontecendo aqui dentro, e aí esse campo magnético, né, como as linhas de campo devem ser fechadas sempre, quando eu falo de campo magnético, as linhas de campo são sempre fechadas, então esse objeto aqui ele vai se comportar como se fosse um ímã natural. É por isso que a gente chama de eletroímã. Então, nessa figura aqui da letra A, a gente vê o que acontece. Vamos supor que você tem uma corrente, né, fluindo aqui pelo solenoide, indo de G para F, que é o que mostra essa figura. A corrente está indo daqui para cá. O campo magnético que vai acontecer aqui dentro, ele tem um sentido oposto. É só você aplicar aí a regra da mão direita para cada espira dessa aqui que você vai perceber que tem que dar isso. Tá? Então, se a corrente vai do G para o F, o campo magnético por dentro desse material vai estar apontando de F para G. Tá? E aí, como as linhas de campo são fechadas, aqui por fora essas linhas vão estar apontando de G para F, né? Para poder fechar aqui embaixo. Tá certo? Exatamente o mesmo comportamento de um ímã. Então, essa parte G aqui do material
seria o polo norte, né? É o polo norte. E essa parte F é o polo sul. Tá bom? Então, isso foi tudo que a gente viu sobre a lei de Ampère, ou seja, produção de campo magnético a partir de uma corrente elétrica, né? E aí, na última aula, o último conteúdo que a gente teve foi sobre o princípio de indução eletromagnética, que é o processo inverso, né? É o fenômeno recíproco. É o seguinte, dada uma certa região onde você tem campo magnético, como é que eu posso produzir corrente elétrica ali? Esse é o princípio da indução. É o recíproco que a gente viu na lei de Ampère, né? Que é dada a corrente, como é que gera o campo magnético. Então, a primeira discussão que a gente fez dentro desse assunto foi sobre essas duas figuras que a gente está vendo aqui agora, à esquerda aí, né? Então, o que você tem? Você tem um trilhozinho aqui, né? Que é esse fio fino. Pode ser um fio de cobre, por exemplo, uma estrutura rígida que pode conduzir eletricidade, né? Corrente elétrica. E daí, esse fio, você tem uma barra de ferro apoiado nele, tá? E está dentro de uma região de campo magnético. O campo magnético está penetrando aqui no plano da tela, tá? O que acontece é o seguinte, se essa barra de ferro estiver parada em cima desse trilho, você não observa o acontecimento de corrente elétrica nenhuma aqui, tá? Agora, se você pega esse trilho e começa a movimentar ele, né, seja para a direita, que é o que mostra essa figura de cima, ou para a esquerda, que é o que mostra essa figura de baixo, nos dois casos você vai observar que vai acontecer uma corrente elétrica aqui através desse circuito, né? Dos limites desse retângulo, tá bom? O que está acontecendo, afinal de contas, né, o que Faraday percebeu, é que quando você arrasta essa estrutura para um lado ou para o outro, o que você faz é mudar a intensidade de campo magnético que atravessa essa área, né? Quando você tem esse objeto parado nessa posição, o número de X, né, que representa campo magnético atravessando aqui a área, é menor. Aí, conforme você puxa para a direita, esses X aqui dentro dessa região vai aumentando, né? Isso significa que você está fazendo uma variação do fluxo do campo magnético através dessa área. E aí, quando você faz essa variação de fluxo, aí é que a corrente elétrica vai acontecer. Tá? Então, foi isso que Faraday percebeu. Para você ter uma corrente elétrica acontecendo num certo circuito, numa certa espira, induzida magneticamente, né? Você precisa ter uma variação de fluxo de campo magnético através dessa área. Tá? Não basta ter o fluxo, tem que ter uma variação desse fluxo. Tá? Porque quando esse objeto aqui está parado, o fluxo está acontecendo. Você tem campo magnético atravessando essa área. Mas, se esse fluxo ele se mantém constante no tempo, ele não muda conforme o tempo passa, aí você não vai ter campo magnético acontecendo. Aliás, aí você não vai ter corrente elétrica acontecendo no fio. Tá? Então, existem diversas formas de você produzir essa variação de fluxo. Uma delas é como a gente está vendo nessas duas figuras. Né? Você vai aumentando a área, com isso você está aumentando o fluxo. Uma outra forma de você produzir uma variação do fluxo, ao invés de você mexer na área, você mexe na intensidade de campo magnético que atravessa a espira. Tá? É o que a gente vê nessa figura aqui. Ó. Você tem uma espira circular, né? E daí você tem um ímã. Então, quando você aproxima o ímã, você está aumentando a intensidade de campo magnético que atravessa essa região aqui. Tá? Quando você afasta o ímã, você diminui a intensidade do campo magnético. Então, com isso, você está fazendo uma variação do fluxo, está fazendo o fluxo mudar conforme o tempo passa. Tá bom? Então, a diferença que a gente tem entre essa situação aqui e essa daqui de cima é que, nesse caso daqui de baixo, a corrente que você está produzindo no fio é uma corrente alternada, né? Porque quando você tem o ímã se aproximando, a corrente que está sendo produzida nesse fio vai num sentido.
E aí, quando você afasta o ímã, a corrente volta no sentido oposto. Então, é uma corrente que fica indo e voltando, indo e voltando. É uma corrente alternada. Nessa situação daqui de cima, a corrente ela é contínua. Porque conforme você movimenta a barra numa certa direção, você vai ter o fluxo, a diminuição ou o aumento do fluxo acontecendo sempre da mesma forma, né? E daí o sentido da corrente é sempre o mesmo. Então a corrente ela não vai e volta, ela só vai, num certo sentido. Tá? Então essa primeira situação aqui, você está produzindo corrente contínua. Essa segunda situação daqui de baixo, você está produzindo corrente alternada. Então, a gente está aqui falando em fluxo, né? Fluxo o tempo todo, aumento, diminuição de fluxo, e isso é fácil de entender, é intuitivo, né, essa ideia, mas a gente precisa de uma definição mais precisa do que é fluxo, né? Então a gente define fluxo dessa forma aqui. Vamos supor que você tem uma área, aí essa área ela é delimitada por um fio, tá? Um fio condutor, um fio de cobre, por exemplo. E aí você tem um certo campo magnético atravessando essa área. A gente define o fluxo, a gente usa essa letra aqui, né, que é o φ do alfabeto grego. A gente define o fluxo como sendo o produto da intensidade do campo que atravessa essa área, multiplicado pela área, né? Então vamos supor que esse ângulo aqui fosse de 0 graus, tá? Você tem um campo magnético em pezinho, na mesma direção dessa reta pontilhada. Vamos supor que esse campo magnético ele tenha 1 Tesla de intensidade. Se essa área aqui for uma área de 1 metro quadrado, então você vai ter 1 Weber de fluxo. Essa aqui é a unidade do fluxo, o Weber. Tá? Significa que você tem 1 Tesla atravessando uma área de 1 metro quadrado. Tá bom? Mas como o campo magnético é um vetor, né, uma grandeza vetorial, a gente não pode deixar de considerar a posição relativa, né, desse vetor em relação à reta normal, que é essa reta vertical aqui em relação à superfície, delimitada pelo fio de cobre. Tá? Então, por exemplo, quando esse ângulo vale 0 graus, você tem o campo magnético perpendicular, na mesma direção da reta normal. E aí o fluxo vai ser máximo, né? Vai ser o máximo possível. Ou seja, vai ser o produto de B por A, porque o cosseno de 0 vale 1, né? Então vai ser o produto de B por A. Agora, conforme esse ângulo vai aumentando, o fluxo ele vai diminuindo de intensidade, porque o cosseno vai diminuindo. Conforme eu aumento o ângulo θ, esse cosseno vai diminuindo, né? De 1 até chegar a 0, quando esse ângulo aqui for 90 graus. Ou seja, quando o campo magnético ele estiver deitado nessa superfície. Tá? Se ele estiver deitado, não tem fluxo, ele não consegue atravessar a superfície. E aí, nesse caso, o fluxo dá 0. Tá bom? Ou seja, o cosseno de 90 graus é 0, né? Então, por isso que a gente precisa considerar esse ângulo θ na definição aqui do fluxo do campo magnético. Tá? Inclusive, tem uma questão aqui que a gente já pode discutir, que fala sobre isso, né? Essa questão aqui, bem simples de passagem, né? Ó, suponha que uma espira retangular de área igual a 2,4 vezes 10 a menos 1 metro quadrado, imersa em uma região onde existe um campo de indução magnético B, cuja intensidade é igual a 3 vezes 10 a menos 2, perpendicular ao plano da espira. De acordo com as informações, determine o fluxo magnético através da espira. Se esse campo ele é perpendicular ao plano da espira, significa que o ângulo θ ali, naquela minha fórmula, vale 0 graus. O campo magnético ele é perpendicular ao plano. Então, ele é na mesma direção dessa reta normal aqui. Significa que esse ângulo θ vale 0. Tá?
E daí você tem um fluxo máximo acontecendo, que é só pegar o campo e multiplicar pela área, porque o cosseno dá 1. Tá? Ou seja, você só precisa multiplicar esses dois números. É isso que você quer terminar aqui. O valor da multiplicação desses dois números, que é a área, né, e o campo magnético que está atravessando essa área. E aí esse resultado vai dar em Weber, né? Porque a gente sabe que o Weber é a mesma coisa que Tesla vezes metro quadrado. Tá bom? A questão 3 também é a mesma coisa. Quer dizer, 3, 2 para mim, né? Porque eu acho que conforme você vai abrindo o questionário, as questões elas vão se misturando, né? Elas vão se alternando. Então, na hora que eu abri aqui, ficou nessa ordem. Então, a questão 3 diz o seguinte: suponha que uma espira quadrada de lado igual a 2 centímetros seja colocada em um campo magnético uniforme cuja intensidade vale 2 Tesla. Determine o fluxo magnético nessa espira quando ela for colocada perpendicularmente às linhas de campo magnético. Tá certo? Então, você tem, de novo, o campo magnético é perpendicular à área, né, da espira. Tá? Então, tudo que você tem que fazer é pegar o campo magnético, que aqui é 2 Tesla, e multiplicar pela área que você vai calcular, porque é um quadrado, né? Como é que calcula a área de um quadrado? Você pega um lado e multiplica por outro. Você só tem que tomar cuidado com a unidade, né? Porque aqui, como ele deu em centímetros, você tem que passar para metros, porque você quer encontrar a resposta em Weber. Tá? O Weber é Tesla vezes metro quadrado. Não é Tesla vezes centímetro quadrado. Tá? Então, na hora de fazer a conta da área aí, que é um lado vezes o outro, tem que passar esse centímetro aqui para metro. E aí é só multiplicar um número pelo outro, né? Porque o ângulo ali é 0 graus, o cosseno vale 1, né? Já que eles são perpendiculares, o campo magnético e a área da espira são perpendiculares. Então é só multiplicar essas duas coisas, bem simples. E aí é o seguinte, como acontece uma corrente elétrica aqui nos limites dessa área, significa que vai ter uma DDP, né, uma diferença de potencial. A gente aprendeu no segundo módulo, quando a gente estava estudando circuitos, que para você ter uma corrente num certo circuito, você precisa de uma DDP, de uma diferença de potencial. Então, quando eu faço esse fluxo de campo magnético acontecer aqui, naturalmente vai surgir uma DDP nesse fio, que está aqui na barreira, né, na parede, e aí a gente calcula essa DDP por essa regrinha aqui. Essa letra epsilon aqui, né, que a gente chama de FEM, força eletromotriz, é praticamente a mesma coisa que a DDP, né, só muda o sinal. A DDP é menos a FEM. Então é praticamente a mesma coisa. Tá? Então a DDP vai ser calculada você pegando a variação do fluxo do campo magnético dividido pelo intervalo de tempo que durou essa variação. Tá bom? Então vamos supor que inicialmente você tenha um fluxo de 10 Weber passando por uma espira. E daqui a 2 segundos o fluxo é de 15. Então houve uma variação do fluxo, né? Foi uma variação de 5, de 10 passou para 15. Essa variação aconteceu no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, qual que é o valor desse epsilon aqui, da FEM, ou da DDP? Tudo igual, né? É 2,5, né? Você pega 5, que é a variação do fluxo, e divide pelo intervalo de tempo, isso dá o valor da FEM. Tá? Então, é 2,5 volts. Essa que é a DDP que você está produzindo aí no teu circuito. E aí, com isso, você pode calcular o valor da corrente. É só você lembrar lá da lei de Ohm, que a gente estudou no módulo 2, né? Como é que é? A DDP, né? O V é igual a resistência vezes a corrente. V é igual a RI, tá? Então, se você tem a DDP, que é dado por esse número, e se você sabe a resistência do fio, você consegue calcular o valor da corrente que está fluindo ali. Tá? Então, isso aqui, essa expressão matemática aqui,
é que é precisamente o que a gente chama de lei de Faraday. Tá? Lembrando, para você ter a corrente acontecendo, não basta ter fluxo. Tá? Você tem que ter variação do fluxo. Lembra que lá na fórmula da lei de Faraday, a delta φ, a variação do fluxo. Então, se o fluxo não muda, o delta φ é zero, logo a DDP vai ser zero, e daí você não tem corrente nenhuma acontecendo. Tá? Então, esse conceito ele é importante de ficar guardado, né? A gente só vai observar a corrente passando pelo circuito se houver variação do fluxo do campo magnético através dessa área. Tá? Se o fluxo for constante, mesmo que ele seja diferente de zero, você não vai ter DDP, não vai ter corrente. Tá bom? E aí, para finalizar, só mais uma discussão aqui sobre um exercício do questionário. Essa primeira questão aqui. O que está dizendo essa primeira questão? Ele diz o seguinte, ó. Um campo elétrico E, e um campo magnético B atuam sobre um próton é uma partícula positiva, né? Que se movimenta penetrando nesta folha de papel, ou seja, penetrando aqui na tela do celular ou do computador, né? Verifica-se que a resultante das forças que atuam sobre o próton é nula, ou seja, a soma das forças dá zero. Entre as alternativas apresentadas, assinale aquela que mostra corretamente os campos E e B que atuam no próton. Então é o seguinte, a gente tem dois campos aí agindo em cima desse próton. Tem um campo elétrico, que é o campo E, e tem um campo magnético, que é o campo B. Tá? Cada um desses dois campos vai fazer uma força em cima desse próton. O que a gente quer é que essas forças apontem em sentidos opostos, né, para poder dar uma força resultante nula. Tá? Então, se a carga é positiva, porque a partícula é um próton, eu sei que a força elétrica vai empurrar no sentido do campo elétrico. Tá? Então, por exemplo, vamos analisar essa letra C aqui. Para onde que a força elétrica vai estar empurrando esse próton? Independente de para onde seja o movimento do próton, né? Porque a força elétrica não depende do movimento da partícula. Tá? Como o campo elétrico está para baixo, significa que a força que esse campo elétrico está fazendo nessa partícula é para baixo. Tá? Então, eu espero que o campo magnético esteja posicionado de tal forma que a força que esse campo magnético faz empurre a partícula para cima. Né? Porque aí eu vou ter uma força magnética para cima, compensando a força elétrica para baixo, e daí eu vou ter uma resultante nula. Tá? Então, vamos ver se na letra C isso acontece. Né? Se a força magnética ela é oposta, ela aponta para o lado oposto à força elétrica. Né? Isso não vai acontecer, tá? Porque, olha só, a força elétrica está puxando para baixo. Mas para onde que a força magnética está empurrando a partícula? Lembrando que ela está entrando no plano da tela, né? Então, a gente tem que usar a regra da mão direita, tá? Então, como é que a gente usa a regra da mão direita? A gente coloca o polegar da mão direita no sentido de movimento da carga. Então, se a carga está entrando, o meu polegar da mão direita aqui tem que estar apontando para a tela do meu computador, do meu celular, tá? E os dedos, os outros 4 dedos da mão, vão apontar no sentido do campo magnético. Então, como o campo magnético aqui na letra C está apontando para cima, a minha mão ela vai ficar assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Polegar apontando para a tela e os outros 4 dedos apontando para cima, tá? Isso quer dizer que a força magnética está saindo da palma da minha mão, apontando aqui para a direita, ó. Tá vendo? Faz aí na sua casa que você vai perceber isso. Ó, o polegar para dentro da tela, os outros 4 dedos para cima. Então, isso indica que a força magnética é para a direita. Então, a letra C não é a resposta que eu estou procurando, né?
Porque a força elétrica empurra para baixo, a força magnética empurra para a direita, essas duas forças elas não vão se anular, tá? Então não pode ser a letra C. Aí você usa essa lógica aí para analisar todas as 5 opções e daí você encontra a resposta certa, tá bom? Por exemplo, aqui na letra B, ó, para onde que a força elétrica está empurrando a partícula? Está empurrando para a direita, né? Aliás, para a direita não, desculpa, para a esquerda, tá? Que é para onde está apontando o campo elétrico aqui, tá? Esse campo magnético apontando para cima está empurrando a partícula para onde? Então, com isso, você determina se existe a possibilidade de você ter uma força magnética compensando a força elétrica aí, tá? Tem que analisar todas as 5 opções e ver em qual delas que isso acontece. E daí as outras questões que a gente tem aqui, basicamente desse mesmo tipo, né? Você tem que analisar da mesma forma, tá? Não muda muito não de uma para outra. Alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre o questionário? Eu vou colocar aqui a lista de presença. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu fico aqui à disposição. Se não, por hoje a gente encerra. Deixa eu só abrir aqui o chat para eu poder colocar a lista. Na semana que vem, dia 14, a gente não vai ter aula, não vai ter encontro síncrono, tá? Então, vocês podem usar o horário da aula aí para fazer o questionário que vai estar aberto lá a partir do dia 13 até o dia 20. Tá bom? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem aí pela plataforma, por e-mail. Não tem problema não. Valeu, boa semana, até mais. Agora a gente só vai ter aula em encontro síncrono só no quarto bimestre, tá? Depois de fevereiro. Bom dia para vocês aí, tá?